Apesar de um clima intenso de polarização em nível nacional no que diz respeito à escolha de presidente da República, as eleições ocorreram de forma tranquila, tanto em Chapada dos Guimarães como em Nova Brasilândia e Planalto da Serra, os três municípios que são abarcados pela 34ª Zona Eleitoral, que é comandada pelo juiz eleitoral Leonísio Abreu Salles Júnior. E para falar um pouquinho de como foi esse processo eleitoral nos três municípios, é que a gente conversa agora com o magistrado. Olha, devido ao grande fluxo de forças de segurança, praticamente não existiram ocorrências, crimes eleitorais, algumas situações bem pontuais, mas a minha orientação foi justamente para que as forças de segurança fizessem um trabalho de orientação para não ter que eventualmente conduzir o eleitor, só quando tiver uma questão mesmo que extrapolou, configurada, porque daí sim os delegados de polícia iriam autuar as ocorrências e eventualmente lavrar flagrantes, Mas, diferentemente das outras, como a gente votou para 5 cargos, deputado federal, deputado estadual, governador, senador e presidente, então teve um pouco de demora, por conta dos números. Às vezes as pessoas levavam a colinha, mas chegavam lá, às vezes esqueciam, queriam fazer alguma conferência ou a pessoa não tinha o número dos candidatos, Então isso gerou um pouquinho de atraso, E uma questão que gerou atraso também foi que o Tribunal Regional Eleitoral ele condensou algumas sessões de votação em uma. Então 2 foram convertidas em uma, E daí quando isso aconteceu, aumentou, dobrou praticamente o número das pessoas nas filas, E em algumas escolas específicas, que, por exemplo, várias pessoas que são trabalhadores rurais, eles, às vezes, como a mão é bem desgastada pela lida rural, então tinha dificuldade da biometria pegar a impressão digital da pessoa, então dela fazia 1, 2, 3, 4, daí na 4ª vez que não dava, o mesário tinha que liberar e assim por diante. Então isso gerou um pouco de fila, mas a votação começou às 7 da manhã, terminou às 4 da tarde. Nesse momento a gente está recebendo as mídias de votação, estão sendo transmitidas para cá, então o pessoal traz para cá, terminou uma escola, daí o pessoal traz para cá, a gente já transmite eletronicamente, Deu 4 horas da tarde, os portões foram fechados, foram distribuídos filas para as pessoas, então a pessoa que estiver lá dentro do horário de votação vai continuar votando, então pode ser que demore ainda um pouco mais, E essa questão eu pedi para os coordenadores justificarem e observarem essa questão de que sessão teve um fluxo de pessoas maior para que a gente possa depois, junto com esses dados, com essas informações, pleitear a divisão de eventuais sessões para que o número de eleitores diminua e assim, consequentemente, para que o eleitor fique menos tempo nas filas. Doutor, quando a gente pensa nessas filas que se formaram, além de todos esses fatores que o senhor aponta, nós também tivemos um aumento de eleitores em Chapada que pode justificar isso? Sim, porque devido à pandemia, cerca de 2.000 eleitores eles acabaram vindo aqui para Chapada, então provavelmente pessoas que moravam em Cuiabá, votavam em Cuiabá e região, eles vieram para Chapada durante a pandemia, então a gente teve aí um fluxo de umas 2.000 pessoas que vieram para cá, Quando essas pessoas vão fazer a transferência do título, geralmente o cartório ele já orienta alguma escola próxima ao domicílio, ou se não for próximo, ele pode falar, essa escola X ou Y, ela está com um número menor de eleitores, então a pessoa pode escolher onde em tese vai ter menos pessoas para votar, Mas com certeza isso pode ter impactado sim no aumento das filas também, ajudado, devido a essa série de fatores. Quando a gente pensa na logística, doutor Leonísio, nós tivemos que substituir urnas, nós tivemos algum tipo de dificuldade nesse ponto ou foi tudo dentro do previsto? Não, foi tudo dentro do previsto. No momento de ligar as urnas, alguns mesários às vezes tiveram que ligar, desligar, apertava, reiniciava e todas funcionaram, Não tivemos registro de ocorrência, de substituição de urna, Tudo ocorreu, graças a Deus, dentro do previsto, porque as urnas que vieram para a Chapada foram todas urnas novas, Então isso facilitou e ficou, embora
embora tenha dado um delayzinho, no momento que você digita o número do candidato para aparecer a foto e você confirmar, né, mas isso é melhor porque daí o eleitor ele pode melhor visualizar e o mesário ele está acompanhando também, porque às vezes eu acompanhei, às vezes a pessoa estava votando e faltou votar em governador e presidente, daí ela estava saindo, daí a gente, não senhor, retorna, falta o senhor votar em 2 candidatos, para governador e presidente, né? Então, às vezes, tem pessoas que precisam ali de uma atenção, né, especial para que o mesário possa, olha, verifique, não terminou a votação, né, que a gente não pode interferir, mas a gente deve orientar, né? E, doutor, existia aí um receio, digamos assim, nacional e que se reflete também em Chapada dos Guimarães e as outras 2 cidades que são atendidas pela 34ª Zona Eleitoral, por conta desses ânimos exaltados, com a polarização intensa. A eleição acabou ocorrendo de forma tranquila, né? Ela superou as expectativas? Sim, nesse ponto eu acho que até pela organização que foi feita pelo nosso presidente do TRE e a junção que lá em Cuiabá foi feito um verdadeiro QG de inteligência com as forças de segurança, né? Já passando todas essas logísticas, então, diferentemente das outras eleições, em Planalto da Serra e Brasilândia, né? Nós estávamos com delegados, cada cidade estava com um delegado já requisitado para estar nos orientando e auxiliando nas eleições, coisa que não aconteceu anteriormente, né? Então, acho que essa junção de esforços com medo da polarização, né? Mas pelo que eu percorri acho que 10 escolas daqui, entre escolas, todas as escolas da zona urbana e algumas escolas do município, né? E as pessoas estavam com camiseta, tudo, mas tudo não teve confusão, não foi me repassado nenhum tipo de confusão, então ocorreu dentro da normalidade, ainda bem porque independentemente do resultado, né? Porque a gente pode ser que tenha segundo turno ou não, né? Mas enfim, se tivermos segundo turno ou não, a democracia é dessa forma, então ora vai entrar o partido X, ora vai entrar o partido Y, porque até para o engrandecimento da nossa democracia é interessante que não haja uma perpetuação de pessoas no poder, e sim haja uma alternância de poder, né? Então, como eleitores, né, a gente tem que entender isso e que o povo vai eleger as pessoas para os próximos 4 anos, salvo o senador, que às vezes pode ficar por 8, né? Mas são as regras do jogo, e as regras do jogo ocorreram sem faltas, digamos assim. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.